Agora, vamos começar então falando de nutrição? Ela tá aqui. E eu vou até brincar com ela que a gente vai assim sugar um pouquinho, porque é tanta informação, tanta coisa bacana. E eu acho que quando uma profissional realmente chega num patamar como o dela, de ter muitas informações e ter muito para oferecer, eu penso que em qualquer lugar que ela vá, o que enche, né, ela de pergunta deve ser um negócio maluco, né? Em qualquer lugar que ela esteja, seja viajando, seja trabalhando, ela continua passando informação com muito prazer aqui no programa, a nutricionista Alessandra Luglio. Seja bem-vinda. Olha, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada a vocês pelo convite. Feliz, porque, gente, não é brincadeira não. A agenda dela é um negócio de louco. E olha, é bacana também, porque eu sei que você traz esse universo como a sua vida, a vida da sua família, né, do cotidiano de verdade, não só como a sua profissão, mas você coloca em prática tudo isso. E muda tudo, né, Ale? A história é muito... Eu falo que tem uma hashtag no Instagram que é tudo junto e misturado, né? Porque não existe uma linha que separe o estilo de vida e aquilo que é aplicado na minha área profissional. Por sorte, eu trabalho com uma coisa que realmente eu vivo, né? Então, não tem como separar. De verdade, eu acho que a nossa vida, ela é a 1000 por hora e eu sou culpada disso porque eu gosto e eu sou assim. Porém, assim, realmente não dá para segregar. Profissão, final de semana você está fazendo uma prova, você está junto com pessoas, ou então você vai a um restaurante porque você quer comer comida especial, entender propriedade, conversar com o chefe, tudo isso, por um lado é trabalho, mas por um lado é uma grande diversão. É lazer, né? E é um lazer saudável. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar umas fotos bem legais para você da família Fit, que eu acho que vale a pena. Afinal, você tem filha adolescente e é uma fase difícil, né? E elas malham. Eu já vi, elas comem aí só comidas saudáveis, eu acho isso o máximo. Parabéns, viu? Eu acho que tudo é aquela história, né? É você viver de verdade, tá dentro disso desde criança, obviamente. Minhas filhas nasceram depois que eu já era uma profissional da área. E eu me tornei uma profissional da área da saúde porque eu gostava muito desse assunto. Então, é todo um caminhar dentro de uma mesma história. E as meninas, ainda bem, né, aprenderam a gostar, curtem e vivem dessa forma. Gente, são lindas, lindas, lindas. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar. Mas o assunto de hoje é a soja verde. Eu realmente não conhecia, não tinha ouvido falar. Bom, é uma vagenzinha, né? A gente trouxe ela aqui com algumas apresentações. Por onde você quer começar, Ale? De fato tem benefícios? A gente pode comparar com a soja que a gente conhece, aquele grãozinho de soja tradicional? Sim. A soja verde é soja, porém ela está num grau de maturação precoce. Ela não deixa. Isso aqui é uma vagenzinha, né? Essa vagenzinha, a soja estava lá no pé. Ela tava dessa forma. Ela tá aqui, ó. Ela tá aí. Se você debulha, né? E aqui tá o grão. Esse grão da soja, ele ainda, para se tornar a soja que todo mundo conhece, ele teria que ficar mais tempo no pé. Né? A vagem fica sequinha. Essa soja, esse grão, como todos os grãos, quando eles vão passando por um período de maturação, eles vão acumulando amido. Amido é o que a gente conhece como carboidrato. Né? Então, que é uma fonte de energia. Então, o grão ele vai maturando, ele vai acumulando amido, ele vai ficando mais seco, porque o amido vai tomando conta, vai diminuindo a quantidade de água, e aí virou um grão. E aí esse grão, ele tem uma porcentagem, no caso dele já maduro, de proteína, porque toda leguminosa tem uma proporção de proteína, e a soja que tem mais proteína das leguminosas, né? Porém, uma boa parte é o amido do grão, tá? Então, aquele grão de soja se faz muitos subprodutos. Faz o tofu, faz a farinha de soja, a proteína da soja se extrai. Aquela texturizada. Se tem várias maneiras de você comer a soja, assim como comer o grão. Que tem uma proporção X até 20% do grão de proteína, o resto é carboidrato, fibras e outros nutrientes. Legal. A soja verde, a gente está comendo ela num período ainda pré disso. Então, ela é assim, verde, ela é molinha. Pode experimentar assim? Pode. Assim no grão, ela é conhecida nos restaurantes, todo mundo conhece dos restaurantes japoneses. Sim. Que é o edamame, que todo mundo conhece aqui, é o tal do edamame. Também com salzinho. Que é um petisquinho muito, agora é super famoso, né, nos restaurantes japoneses.
né? Qual é a grande diferença desse grão para a soja? É que esse grão ainda está verde, então ele tem ainda um acúmulo muito maior de água, né? Um baixo teor de amido de carboidrato e a parte da proteína, das fibras está totalmente preservada. Então a proporção de proteína por 100 gramas é bem maior do que o grão seco. Entendi. Tá? Não é que ele passou por uma mudança, não. É um estágio antecipado em que a quantidade de amido é menor. Que interessante. Então, a grande vantagem é que ele é bastante hidratado. Ele é uma delícia, ele é gostoso, não precisa cozinhar demais. Isso aqui, esse grãozinho, eles são vendidos hoje no mercado, para quem quiser, em pacotinhos congelados. Tá lá na parte de congelados do mercado. Do jeito que tá, você tira o pacotinho, joga na água fervente, 2, 3 minutinhos, tira, põe um salzinho e come assim. E vira, e aí a gente consegue ter fibra, proteína. Então ele é muito rico em fibra, ele tem um alto teor de proteína, né? E tem algumas vantagens, né? Da própria soja em si. É um grão muito rico em cálcio, também rico em ferro. Ele é muito rico em vitamina C e outras vitaminas, tá? E ele tem uma boa quantidade do que a gente chama de fitoesteróis, que é uma substância que ajuda a controlar o bom colesterol. Olha! Né? Ou seja, aumenta o bom colesterol e ajuda a baixar o colesterol que a gente chama de ruim, que é o LDL. Né? Nesse grãozinho? Nesse grãozinho. Tudo isso? Tudo isso. Bacana. Agora, você trouxe maneiras de apresentação? Eu trouxe. Porque aqui ele já está de outra forma. Aqui ele é o grão, que ele era esse grão aqui. Tá, que foi extraído dali. Esse grão aqui, esse aqui sem casca é esse. Tá. Esse aqui assim, esse a gente usa como aperitivo petisco. Tá. Que dá pra usar dia a dia. Em vez de comer torradinha com maionese, patezinho de maionese lá na praia, na beira da piscina, um edamame, proteína, fibra, dá uma saciedade. Entendi. Uma dica. A soja verde, ela pode ser usada em receitas, né? E ela pode ser usada tanto, você amassa ela, faz um purê, faz a base de uma torta, dá pra fazer muita coisa. Tá? E essa soja desidratada, salgadinha, vira isso. Colocou no forno, então? Que é no forno. Esse produto, ele já tem no mercado como snack de edamame. Meu Deus. Ele é fibra pura, muita proteína, baixo teor de gordura e baixo teor de carboidrato. Então, fibra com proteína dá muita saciedade. Parece um amendoinzinho. Exatamente. Nossa, com baixo teor de gordura. Eu adoro esse produto. Isso é de pouquíssimas calorias? Baixas calorias e muita fibra. Porque fibra é uma coisa que conta como caloria, só que a gente não digere, então não se transforma em energia. Entendi. E dá bastante saciedade, porque preenche espaço. Nossa, mas mata a vontade. Eu acho uma ótima alternativa para as pessoas que querem aquele controlar o apetite no final do dia. Que a maioria das pessoas tem o hábito de comer de lanchinho muito carboidrato. Tipo, comer uma fruta, comer uma barrinha de cereal, que é muito característico. Que digere tão rápido. E aí o índice glicêmico? Aumenta a glicemia rápido, o corpo reage, secreta insulina, a glicemia cai, a pessoa tá com fome. E aí come de novo. Uma maçã me dá fome. Dá de verdade, porque tem um rebote da glicemia. Quando você consome proteína e fibras, você fica, primeiro que você tem mais tempo no estômago, no intestino. Depois, não aumenta tão rápido a glicemia, você fornece um pouco só de carboidrato. Olha só. Então, é uma sacada até para quem quer perder peso, para quem quer controlar o peso e ter saciedade. Deixar isso aqui na bolsa, então leva na bolsa. Eu super indico. Praia também, agora estamos chegando no verão. Então. Final de semana, mais uma coisa para colocar na mesa do aperitivo. Gente, que bacana, amei. Dá para fazer. Essa já vem de pronto, mas se a gente quiser fazer... Dá uma torradinha ali. Fica máximo. Legal. Não, eu preciso mostrar para os meninos. Os meninos experimentem isso aqui, ó. A gente tem uma perguntinha no Insta, vamos colocar daqui a pouco. Deixa eu ver se eles querem experimentar. Pera, vamos colocar então agora, ó. Aí é da querida Juju Ducan, que sempre escreve para mim, uma fofa. A soja pode interferir de forma negativa na parte hormonal feminina? Beijos, Carol e doutor, o programa está sensacional como sempre. Querido, um beijo pra você. Vamos responder, porque essa pergunta é fantástica. Enéas, pega isso aqui. Experimenta. Carica, manda bala. Meus meninos malham, opção de proteína. Você quer mosquitinho? Não, então aqui, Saulito, aqui, ó. Coloca a mão aqui, ó. Isso, chega mais aqui. Muito bem. Chico. Aqui, ó. Revela todo mundo se conhece como é que é aqui embaixo. Quer dar linha? Vai, pode comer. E pra você aqui, ó. Tá bom. Agora eu quero que vocês me digam se não é incrível. Não é incrível? Fala a verdade. Gostou? Não é bom? Fala se não dá pra... Virar um petisquinho? Petisquinho. Gente,
amei. Só que... A cervejinha é opcional. A gente sabe que... Se é happy hour, ok. Assim, né? Na praia é gostosinho, mas... O que importa na vida é ser feliz. Ser feliz. Eu digo sempre. Achar o equilíbrio, né? Exatamente, porque alimentação e felicidade tá de braço dado e nunca deve se separar. Verdade. Né? Então, ou seja, claro que a moderação e o cuidado... Né? É sempre bem-vindo também. A gente colhe bons resultados com isso, né? Agora, você falou equilíbrio. Perguntinha da Ju, falando de parte hormonal. Eu já esperava essa pergunta quando se fala de soja, tá? Eu sou uma grande... Quem me conhece, me acompanha, sabe que eu tenho um lado mais, assim, cuidadoso com o consumo de carne. Eu não como carne, eu pessoalmente. Então, eu, toda hora, quem me vê meus posts, vê que eu como tofu, que eu como soja, derivados de soja, então leite, as sojinhas e tudo mais. Tá? Então, assim, primeiro ponto, eu sou profissional da minha área, eu conheço bastante, realmente eu preciso estudar e estar atualizado, né? Então, ou seja, eu recebo muitas perguntas com relação a isso. Infelizmente, a mídia e as pessoas em geral colocaram vários mitos em torno da soja que a gente tem a obrigação de desmistificar, tá? Realmente, a soja, ela tem um componente que se chama isoflavona, que ela tem a isoflavona, ela é conhecida também como um fitoestrógeno. Estrógeno é um hormônio feminino que controla várias coisas da nossa parte hormonal feminina. O fitoestrógeno, por que é chamado assim? Porque a molécula é muito parecida. Muito semelhante. Muito parecida. Então, em teoria, ela vai se ligar aos nossos receptores, né? Onde todos os nossos órgãos, as nossas glândulas têm receptores. Então, teoricamente, esse fitoestrógeno exerceria a função do estrógeno da mulher. Entendi. Aumentaria então, a quantidade que a gente já tem. Estrógeno natural. Tá? E tanto que usa-se o fitoestrógeno, usou-se bastante, falou-se muito atrás, no fitoestrógeno como repositor hormonal natural. Porém, os estudos mais modernos têm mostrado, isso eu tenho, porque eu tenho, inclusive lá no meu site... Né, pode, claro, eu vou passar o site. alessandralulio.com.br, se você digitar no search soja, você vai ver uma matéria enorme que eu fiz sobre soja com mais de 2 páginas de referências bibliográficas. Isso é importantíssimo. Né, que são estudos científicos mostrando que não é bem assim. Que os fitoestrógenos, eles não são reconhecidos pelos receptores no nosso organismo, dos nossos órgãos, como o estrógeno verdadeiro. A molécula aparece. Então, assim, alguns podem até se ligar. Porém, a quantidade... Não é assim, eu vou comer soja, vai aumentar os meus hormônios. Isso não é verdade. Teria que comer, podemos dizer assim, muito quilos de soja. É uma coisa absurda. E ter uma receptividade dos nossos órgãos para isso. O que não é verdade. Então, o que eu digo? Tudo em excesso, você pode ter problema. Se você tomar 2 litros de suco de laranja por dia, você vai ter uma acidose, você vai ganhar um monte de carboidratos de presente, você tem que tomar cuidado. Então eu sempre digo que um pouco de cada coisa na vida é receita, é remédio, porque nunca vai te dar nenhum tipo de problema, tá? Dessa forma, a soja no dia a dia não teria problema. Eu ouço muito, eu acho até absurdo, fico brava. Por isso, não pode dar leite de soja para criança, para menino, porque vai ficar afeminado, que vai nascer peitinho. Gente, a gente ouve isso. É um grande absurdo. Pensando por esse lado com as coisas... Porque, teoricamente, vai ser hormônio feminino, vai afeminar os meninos ou os homens. E eles não têm esses receptores para reconhecer. Não é por aí. Tá? Existem hoje, eu trabalho com esporte, suplemento à base de proteína de soja. A proteína de soja, junto com outras proteínas, junto com whey protein, com proteína de arroz, compondo um produto. Daí tem homem que fala, não tem soja, não pode. Não pode. Gente, não é bem assim. Não é assim. Olha que bacana que poder trazer uma pergunta assim no programa. Então, ter a visão de uma profissional, como você falou, com estudos científicos, tudo isso. E eu acho legal que você disponibiliza isso no seu site. Então, no final do programa, eu vou passar. Por quê? Essa fonte de pesquisa e entender esse estudo e por que estão dizendo isso, isso é muito legal. Então não é que você veio aqui e falou, não, gente, isso não acontece. Você explicou por que não acontece. Exatamente, foi onde eu fui buscar, porque realmente eu, claro, como profissional... Primeiro, eu tenho que ter muito cuidado com as informações que eu falo. E segundo, que eu fui procurar, inclusive na parte científica, tá? A partir de pesquisadores, convidada até inclusive fora do Brasil, para um fórum falando sobre alimentos de origem vegetal. A soja era lá a que mais falava, né? E onde eu busquei toda essa bibliografia. Então, assim, eu sempre digo que eu não vou afirmar também, nossa, você comer quilos. Eu não sei se você comer quilos, o que vai acontecer com você. O ideal é manter o equilíbrio. Como tudo, com moderação, nenhum tipo de problema. É um ótimo alimento. Por exemplo, hoje na nossa culinária,
você já vai falar. A soja verde estará presente naquele hambúrguer, né, no rosti que eu mostrei pra vocês na abertura. Super bacana e olha, baixíssimo índice glicêmico, porque tem pouco carboidrato. Exatamente. Eu vou dar um recado e já volto. Tá. Vamos colocar mais uma perguntinha então na tela? Então vamos colocar a perguntinha na tela. Vamos ver de quem que é. Olha lá. É da Fátima, um beijo pra você. Olha lá que foto bacana, casalzinho, adoro. Carol, qual a diferença de soja verde para o feijão verde? Bom, a diferença, assim, como... assim, o grupo de alimentos, todos os feijões, todos, que existem tipos diferentes. Tem o preto, carioquinha, tem o feijão azul, que tem o feijão de corda, o feijão verde lá do Nordeste, né? Sim, sim. E tem todos eles, o grão de bico, a ervilha, a lentilha e a soja. Eles fazem parte do grupo das leguminosas. Tá? Caracteristicamente, as leguminosas, elas têm uma proporção proteica maior do que os outros grãos. Tá. Por exemplo, cereal, arroz, aveia, tem uma pequena quantidade de proteína e todas as leguminosas mais. Agora, a diferença eles são primos, vamos dizer assim. Tá? A soja é das leguminosas a que tem maior teor de proteína. Essa é a vantagem. Essa é a diferença, a vantagem. Por isso que todos os subprodutos são feitos, proteicos, vegetais são da soja. Entendi. Né? Então, basicamente, o feijão verde é também o que eu expliquei do edamame, ainda o feijão em uma fase de menos maturada. Tá? Então ele tem também as mesmas vantagens. Todo grão ainda verde, ele é mais hidratado, tem menos quantidade de carboidrato, mais fibras e proporcionalmente a proteína está mais concentrada. Olha que bacana. É isso. Agora, por exemplo, eu vou pensar pensando num prato, tá? Quando a gente vai pensar em prato, a gente fica meio assim, né? Você coloca lá o seu arroz, tá? Um arroz integral, bacana. Aí você coloca o feijão. Você escolhe o feijão que você gosta. A gente pode colocar uma soja num prato com arroz e feijão, ou se a gente já tem uma leguminosa, o ideal é que a gente não coloque a soja, ou use a soja como essa leguminosa. Como é que a gente montaria? Vamos lá. As pessoas sempre tem um mito também que se fala muito assim, não pode misturar carboidrato. É isso ou aquilo. É por isso que eu te pergunto. Ela já entendeu onde eu queria chegar. Eu falo assim, que tem horas que é mais simples você falar uma informação muito mais, assim, dessa forma, né, que é uma informação sem variáveis, porque senão todo mundo abre muitos leques, tá? Mas uma boa informação é uma informação que responda de verdade o porquê. Não tem problema misturar carboidratos nenhum. Você pode comer arroz com feijão, arroz com soja, pode comer batata com macarrão, se pra você ok, gastronomicamente, né? Porque daí você tem outro lado. Mas assim, a questão é a somatória. A maioria das pessoas está sempre preocupada em emagrecer, não quer engordar. Então, o carboidrato é a nossa fonte direta de energia. Certo. Então, assim, ele tem que ser consumido de uma forma moderada, para que não sobre energia e ninguém engorde. Entendi. Tá? Então, é a somatória, é a quantidade de carboidrato que nos interessa. Entendi. E não o tipo de carboidrato. Se eu colocar um pouco de arroz e um pouco de purê de batata, exatamente, vai dar a quantidade que eu preciso mesmo. Vamos imaginar que você, o profissional, te recomendou que você consuma 4 colheres de sopa, por exemplo, de carboidratos na hora do almoço. Se você comer 2 de arroz e 2 de feijão, não tem problema. Você comer uma de arroz, uma de feijão, uma de soja, uma de batata, boa sorte. Eu sempre falo isso. Não tem problema. Tá? Então, assim, eu do ponto de vista nutricional, principalmente para quem já é mais amigável ou não gosta de comer carne, quem consome menos proteína de origem animal, eu recomendo que se associe, né, o cereal, que é uma fonte de carboidrato, com uma leguminosa. Seja ela o feijão, seja ela a soja, seja ela o grão de bico. Por quê? Né? Existe aí mais específico. As proteínas vegetais, elas não são tão completas quanto as proteínas animais. Tá? As proteínas são somatórias de aminoácidos. E a gente sabe que toda proteína animal tem todos os aminoácidos que a gente precisa. E no vegetal, alguns têm alguma parte, e outros têm outros. Quando você associa a leguminosa, seja ela qual for, com cereal, seja ele qual for, você consegue ter uma quantidade completa de aminoácidos. Entendi. Tornando, assim, a sua refeição balanceada em termos proteicos. Não ingerindo algo animal. Exatamente. Isso por uma opção. Então, uma opção é, para quem quer, por exemplo, comer menos carne, não, mas eu não posso consumir tão pouca proteína, não. Se você balancear a sua refeição,
eu garanto, porque eu sou a prova viva, que tem proteína. Para diminuir o consumo de carne ou abrir mão da carne sabendo balancear o cardápio. E é legal, assim, a gente sabe que esse lance de comer carne vermelha, enfim, de origem animal, é uma opção, é um estilo de vida. Existem, eu acho que as pessoas têm os seus porquês, sim, né? Claro, tem que ser respeitados e as coisas tudo tem que fazer sentido para as pessoas. Cada um tem que ser feliz. Eu sou feliz comendo, eu sou feliz não comendo. Respeitar o hábito, a tradição, e tem que ser alguma coisa que o emocional esteja ok. Por exemplo, o que eu sempre falo da questão da carne, por isso que a soja é uma alternativa, é o seguinte, a maioria das pessoas não tem conhecimento sobre o impacto, principalmente ambiental, da produção de carne. Verdade. A gente falou isso numa pauta um dia, é um assunto muito importante pensar. Eu bato muito nessa tecla, porque eu acho que como profissionais a gente tem que ter responsabilidade com relação a isso. Fazer com que as pessoas, assim, pensem sobre a origem dos seus alimentos e que impacto eles vão ter. Então, se você pega, hoje o boi, ele come a farinha, o arroz, o trigo, ele come a soja, a boa parte da soja mundial produzida, né, que vai lá e derruba a floresta para plantar soja, o que é? Para fazer ração para o boi, para a gente comer a carne do boi para ter proteína. Entendi. Então a gente precisa de quilos e quilos e quilos de soja para produzir um pouquinho de carne. Entendi. Por que a gente não aumenta o consumo de soja e come menos carne? Não estou falando para ninguém. Não comer, é isso que eu ia dizer. Não é uma, enfim, é o que você orientaria como... nutricionalmente, não é que a carne seja faça mal. Tem aí, tem B12. B12, ferro, que existe também. Claro que o ovo também tem, enfim, existem outras fontes. O que eu quero dizer é o seguinte, que as pessoas possam, de repente, pensar um pouquinho e as pessoas comem muito mais do que precisam, né? É um paradoxo aí. As pessoas comem demais e depois pensam em emagrecer, porque a gente não faz o equilíbrio. Não cuida, eu entendi. Come menos, cuida da gente, da nossa estética, da nossa saúde, do nosso bem-estar e do bem-estar, do meio ambiente também. E é o que a gente estava falando, inclusive era um assunto que a gente estava falando na maquiagem, gente, o equilíbrio. É tão bom achar o equilíbrio. Em todos os aspectos da vida, cada um tem o seu equilíbrio, cada um sente o que está sendo bacana. A gente sabe, isso aqui está sendo legal para mim, está me fazendo bem. Não, aquilo ali está me fazendo mal. A gente sabe, ninguém precisa dizer. Eu acho que é o tipo da coisa que quando a gente olha ali, para pensar e fala, poxa, eu sei o que me faz bem, eu sei o que me faz mal. Em todos os aspectos, não só na alimentação, em outras situações. E um aspecto muito importante aí, Carol, é que existe uma coisa no ser humano, em todos os seres vivos, que é a individualidade metabólica, bioquímica, cada um é um. O que faz bem para você, Carol, pode não fazer bem para mim. Verdade. A quantidade que você come pode ser muito maior do que o que eu preciso. Então a gente não pode seguir, né? Hoje, a fulana faz e tá linda. Meu, você pode fazer igual. Ficar um desastre. Então, assim, esse feeling, né? Essa sensação que a gente tem que ter do que a gente está vivenciando é muito importante, né? A questão dos prazeres. Para mim, realmente, certas coisas me dão um prazer enorme, que de repente você fala, jura que você gosta disso? Né? Como o inverso também. Então, a gente tem que respeitar. Então, não tem uma grande verdade de tudo, na alimentação principalmente. Por isso que eu falo que é o bom senso e a moderação, ela vai ser sempre um caminho sólido. Eu acho, eu concordo com extremismo. você. E nisso a gente toca também nas intolerâncias alimentares, ou seja, é muito individual. E olha, gente, esse tipo de orientação, procurar um profissional da área de fato, para que monte um cardápio, para que veja o que é bacana para você, isso é muito legal, isso vale a pena. A gente mesmo profissional, ele não tem uma bola de cristal que ele vai falar só, para você é bom isso. Tá? Você vai passar por um profissional, que nem eu tenho meus pacientes, a gente conversa, deixa eles falarem muito dos hábitos, o que faz sentido, o que eles gostam. Eu coloco algumas coisas, a gente testa. Eu sempre falo o seguinte, paciente, eu não tenho certeza. Você vai me passando um feedback, vai me falando, nossa, doutora Ale, me deu gases esse negócio, e agora? Vamos diminuir, vamos trocar por aquilo. Entendi. Poxa, eu não estou emagrecendo, então eu emagreci mais do que eu deveria. Vamos aumentar essa quantidade. Entendi. Então, esse é um cuidado que todo mundo tem que ter. Concordo porque não existe regra. E olha, vocês vão ver que a gente separou umas fotos aqui da Lê. Vamos colocar a primeira? Vamos lá. Ó, essa é a família Fit. Vamos lá. Apresente aí a família. Aí meu marido, minha filha, língua de fora, Nath, Lúlio. Assim, malhando. Vocês vão pra academia juntos, malham. Assim, sempre foi uma das formas de a gente, como todo mundo gosta, e a gente... É uma das formas de a gente estar junto também, com certeza. Né? A gente está lá no dia a dia e é legal que o final de semana se torna
sempre no evento a gente vai fazer coisas que a gente se mexe, a gente gosta. E olha, né? gente, isso é o exemplo para filho e ao mesmo tempo você tá com o filho. Porque vamos ver a próxima. A nossa rotina é muito corrida, né? Se cada um gosta de uma coisa, um gosta de ficar em casa, outro olha lá. Aí. Todo mundo comendo, olha que bonitinho. Aí, tomando sopa de tomate. Bonitinho. Olha lá, gente, graça, olha, tomando sopa de tomate. Você deve ter várias receitas, hein, Alice? Minha sobrinha tomando suco verde. Ai, que belezinha. Tomando suco verde? Suco verde. Adorei essa. Olha lá, tá vendo? Tá vendo? É uma questão de experimentar. Olha que lindo. Meu afilhado, filho do meu irmão. Lindo, lindo. Vamos ver. Aí, ó. Meu pé, eu tô com problema. Você machucou, né? Eu tô com o ligamento rompido, tô aqui sem bota. E hoje você veio sem bota. Eu tirei essa semana. Mas, e mesmo assim, você ainda faz outros exercícios que não vão... Tudo. O meu médico falava assim, doutora, é o seguinte, o que eu posso fazer? Porque você quer fazer, não dá pra ficar sem atividade física. Porque a gente é um hábito, eu acho que faz bem, a gente se sente bem. Se eu não, juro, é tão estranho. Eu fiquei uma semana sem fazer, a sorte que eu ia na fisioterapia, né? Te deixou em pânico, né? Mas é horrível, você não tem... Até a sua rotina, muda o meu sono, muda o meu hábito de ir no banheiro. Sim. Muda... Por exemplo, o time de lavar meu cabelo. Eu lavo o cabelo todo dia depois do treino. Quando não treino, eu vou lavar o cabelo. Não vou lavar o cabelo. Muda tudo, tá vendo? Muda tudo. Gente, atividade física é demais, olha. Ai, coisa boa. Vamos ver mais. Adoro ver só. Eu sigo a lei, acho o máximo. Aí, vocês também, reunidos em restaurante, que também sempre, tem... gente, a proposta é também... É uma discussão, é uma briga quase, né? Porque chega final de semana, onde a gente vai? Todo mundo quer, eu quero aqui, quero ali, quero ali, quero ali. Não, vamos... Então, e assim, é claro, gente, óbvio que vocês viajam. Já encontrei a Lei no hotel. Verdade. Tava falando pra ela com a família fit, que foi muito legal. Que assim, tem outras coisas, que também não tem só a parte saudável. E... A condição de você conviver, saber conviver, porque, por exemplo, a Bruna, que é minha filha mais nova, assim, a Nath, quem já segue ela, quem conhece, ela inclusive ama, vai fazer gastronomia, ano que vem tem nos Estados Unidos. Olha, que legal! Vai fazer o Natural Culinary Institute de Nova York, que é o maior centro de culinária vai morar em Nova York, que arrepiada. E eu vou várias vezes visitar, viu? Vou ficar temporariamente fora de serviço por uns tempos. Porque não vai ser nada ruim. Olha lá, e você malhando ali, ó. Já tava com a lesão do meu pé. No pé, mas tava fazendo outros exercícios. Vamos fazer abdômen. Então, e a ideia é essa, por exemplo, a Bru, ela não curte tanto, tipo, uma pasta de tofu com beterraba e pimenta caiena. Mas eu super respeito. O que ela gosta? Um queijinho? Vamos comer um queijo magro. Enfim, então a gente tem que respeitar. Acho que é importante apresentar para os filhos, assim, e a gente respeitar algumas coisas, só que de uma forma natural. Concordo. Tudo é muito natural. Não, e olha, gente, o exemplo é tão bacana, a gente ter um exemplo assim em casa, os filhos poderem ter este exemplo e os pais poderem depois olhar para o filho e falar, poxa, valeu tanto a pena, porque eles estão felizes e saudáveis, né? E criar, né, uma conscientização, acho que as crianças, hoje o mundo vai ser delas, né? Então, essa questão do hábito, da questão da sustentabilidade, do impacto ambiental, por exemplo, na minha casa, a gente faz o Segunda Sem Carne. Vocês fazem? A gente fez um desafio aqui no programa. Super legal. Que é uma maneira, não é pra, só segunda. Todo dia. A ideia é conscientização. Então, por isso que eu posto lá no meu Instagram, toda segunda-feira, se todo mundo fizer um dia no mundo inteiro, a gente já consegue diminuir esse reduzir o impacto. E as crianças estão super engajadas nisso, porque elas estão preocupadas com a árvore que está caindo, com o macaquinho que não vai ter onde morar. Então, isso é consciência. Legal. Eu sabia, eu tinha certeza que a pauta ia muito mais além. Claro, eu adorei apresentar isso aqui. Isso aqui é demais e vai estar na nossa culinária. É um super alimento, Vocês vão amar. Ele torradinho, você não tem noção. Pode comprar pronto, fazer, você vai amar. Mas eu tinha certeza que ia além, porque de fato ela é uma super profissional. Fiquei muito feliz que a gente conseguiu esse horário na agenda. Eu vou passar para vocês o site dela, que é o www.alessandralulio, né? Mas tem um G, então é Luglio. Fica luglio.com.br. Lá no Insta, @Ale, né? Ale Luglio. Para todo mundo seguir essas dicas maravilhosas. E eu te espero, não vou ser ótimo. bonita. E vocês divirtam-se com a pauta da culinária, porque vai ser muito legal. Vai ser muito bom, a chefe é maravilhosa. A gente adora. Vocês têm aí uma... Não, na hora da culinária eu te chamo. Fica aí que eu vou te chamar. Obrigada, muito obrigada. Um beijo pra você. Olha, parabéns. Obrigada. Mas volta logo, hein? Volto. Vamos organizar. Até a próxima. Coisa boa.